O profeta, com essas palavras, estava a ensinar ao seu companheiro de que você precisa dar o direito aos seus filhos. E um dos direitos é dar o carinho à criança, não é? Sentir que o pai gosta dele. Para as crianças, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia num outro dito: "Laysa minna man lam yarham saghirana." Não é um de nós aquele que não tem compaixão, que não tem misericórdia, não é, que não tem amor para as nossas crianças. Portanto, a questão de violentar as crianças e a pessoa usando como evidência de que a religião ensina isso, nós podemos dizer que a pessoa ainda não percebeu a mensagem do Islã, não é? E como eu disse logo no início, de que a violência no Islã não tem espaço. Fora das crianças, o Islã recomenda-nos tratar bem as mulheres, tratar bem as nossas esposas, não é? As nossas irmãs. O Islã, quando apareceu no mundo, quando se proclamou essa religião, ali na Península Arábica, as mulheres não tinham direito a nada. Na altura em que os árabes não eram muçulmanos, eram pessoas pagãs, adoravam ídolos, não é? E surge um profeta e vai pregar a religião abrâmica, a religião monoteísta, que chama as pessoas para a adoração de um único Deus. Mas, além de ensinar as pessoas o que é o monoteísmo, também o profeta tinha a missão de ensinar as pessoas boas maneiras de convivência, não é? E uma das coisas que acontecia e que parecia normal naquela sociedade, as mulheres não tinham nenhum direito. Eram herdadas como se fossem o quê? Um bem que a pessoa ganha no caso do falecimento do seu esposo. Então, aparece o Islã, a primeira coisa reconhece que a mulher é humana. Os árabes foram mais longe ainda. Sentiam vergonha quando as suas esposas descem, ao dar à luz, descem um bebê do sexo feminino. Era vergonhoso. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Quando um deles era encarcerado, era dado as boas novas de que a sua mulher deu à luz de uma criança do sexo feminino, o seu rosto transformava-se, a cor mudava de vergonha ou de raiva. E ele pensava: será que eu tenho que educar essa criança? O que é que eu posso assumir com ela? Então, os árabes, na altura, tinham um comportamento de enterrar as crianças do sexo feminino vivas, por acharem de que é uma vergonha, só trazem vergonha para as nossas famílias. Então, aparece o Islã, e uma das coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam condena é a questão de injustiçar as mulheres, ou então exterminar as crianças de sexo feminino, quando o profeta diz: Inna Allah qara alaykum huquq al-ummahat wa ad al-banat, de que Allah subhanahu wa ta'ala, uma das coisas que ele detesta é de respeitar as vossas mães, não é? E ainda por cima enterrar as vossas crianças do sexo feminino é uma das coisas que o Islã começou a implementar na sociedade árabe. Fora disso, a mulher passou a ter o quê? O direito à herança. A herança quando seu pai fosse a falecer, não é? Ou então o seu próprio marido se perde a vida e ela se torna viúva, deu-lhe o direito à herança. Como filha, como mãe, deu direito a todas as camadas do quê? Da mulher, na sociedade. Algo que naquela sociedade não existia. E uma das coisas que o Islã impôs, que as mulheres não fossem tomadas de forma coerciva, ou aliás, os familiares não podiam impor
Os casamentos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. Casai-vos as mulheres com autorização dos seus familiares. Significa, tomar uma mulher e ficar com ela sem autorização dos pais é algo que é incorreto perante o que? A lei de Deus no Alcorão, não é? Fora disso, no momento em que você se casa, tem uma mulher, significa que ela tem um direito, e você como homem tem um dever de observar aquilo que são os seus direitos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vocês devem conviver com essas mulheres de forma afável. E um dos conselhos do nosso profeta, no seu último sermão, chamou a atenção de que cuidem bem as mulheres. Portanto, a questão também de usar de que a religião permite violar as mulheres ou não sei agredir e tal, são coisas que a nossa religião é contra. A mulher, como mãe, como filha, como esposa, deve ser tratada dignamente. No momento em que um homem sai e atrasa, ou então chega tarde em casa, ele tem o dever de explicar à sua esposa o porquê do seu atraso. Coisas essas o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Quando chegasse em casa, primeiro saudava a sua família, ajudava-nos a fazer de casa. Certo dia ele se atrasou, porque as mulheres controlam isso, que o meu marido normalmente chega em casa hora X. No dia em que o irmão for a falhar, chegar um pouco mais tarde, vai ser um problema. E isso aconteceu com o nosso profeta. Ainda por cima as portas para ele foram trancadas. Digo: o senhor hoje não vai entrar porque atrasou. Será que ele exibiu de que eu sou o profeta de Deus? Você não tem que fechar as portas para mim? Ou você não tem respeito, está a desrespeitar o profeta de Deus? Não, ele foi o homem, foi marido naquele momento. Explicou-se o porquê do seu atraso. E fazer isso, meu irmão, não vai diminuir em nada. Ainda você vai continuar como que é? O chefe da família, não é? Vai continuar o marido da família. O ser marido não quer dizer que você deve passar por cima naquilo que são os direitos da sua esposa.